Hello, my friends. Today I'm going to talk about my first English class. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar como foi a minha primeira aula de inglês, a experiência que eu tive e como foi a sensação de estar lá fazendo o curso pela primeira vez na vida. Oi, gente, cheguei aqui na escola no primeiro dia de aula e já vai começar, tô esperando a professora chamar e eu tô nervosa. Tem gente de várias idades aqui, eu achei que fosse ser mais gente mais nova, né, adolescente assim, mas tem gente da minha idade também e tem gente mais velha que eu. Não sei se tá tudo na mesma turma que eu, né, porque tem várias turmas diferentes. E eu tô ansiosa e nervosa ao mesmo tempo, mas também animada pra minha primeira aula. Depois eu conto pra vocês como vai ser. Não sei se a gente vai fazer alguma lição já, ou se vai ser mais conhecer a turma, assim, conhecer o professor. Mas depois que eu fizer a aula eu conto pra vocês. Tô muito animada. Gente, foi muito legal minha primeira aula. Tô indo embora agora, descendo. E chegando em casa, eu conto pra vocês. Tem gente super da minha idade, gente mais velha, gente mais nova. Bem diversificado, bem legal. E depois eu conto pra vocês. Bom, eu saí de casa muito ansiosa, muito animada para fazer minha primeira aula. Não sabia como ia ser a minha turma, a idade das pessoas, né, como ia ser. Cheguei lá perdida. Aí eu perguntei pra moça da recepção, como eu sei qual sala eu tenho que ir, como eu sei qual professor. E daí ela falou assim, pode ficar tranquila, eles vão chamar. Aí chegou uma professora, uma moça lá, e chamou, quem vai começar o livro hoje? Vem comigo. O que eu fiz? Fui com ela. Gente, não era. Que vergonha. Era quem ia começar o livro, no caso, o primeiro livro. E eu não tô no primeiro livro. Aí eu fiquei assim fui atrás dela e vi todo mundo com o livro diferente do meu. Aí já pensei, não é essa. Só que, gente, foi uma vergonha. Aí eu fui e falei com ela, falei assim, vi que chamou lá, quem vai começar o livro, tô começando hoje e tal, é a minha turma. Aí ela falou assim, não é essa, primeira vergonha no curso, check, beleza. Depois me encontrei lá, me achei na sala que eu devia ir. Aí o professor começou a fazer várias perguntas, tipo, como foi de férias, como foi, várias perguntas assim. Pra mim, ainda é um pouco difícil, por quê? Porque eu entendo, eu sei as palavras, mas o meu cérebro tem um delay. O delay da pessoa falar a frase, de eu trazer a frase para dentro da minha cabeça e dentro da minha cabeça eu formar a frase escrita em inglês. Porque eu entendo muito mais fácil lendo a frase do que ouvindo a frase. Então eu tenho esse delay de escutar o que o professor está falando, formar a frase em inglês na minha cabeça para eu entender e responder. Sei que isso não é o ideal, gente. Eu sei que eu tenho que aprender a ouvir e tal, mas eu ainda tenho dificuldade. Calma, que vai melhorar. Então eu ficava meio que com esse delay e as pessoas lá já conseguiam entender, já conseguiam ouvir e falar. E eu ficava tipo, tá, é isso. E respondia com esse delay. Mas vida que segue, vamos embora? Outra coisa, como eu fiz o teste de nivelamento e comecei como se fosse na turma 2, eu não tive nada do material da turma 1, então eu não faço ideia do que tinha no livro. E a aula de hoje foi revisão, foi revisão do livro 1. E eu fiquei tipo, incrédula, mas tá bom. Aí a gente fez vários joguinhos lá, várias brincadeiras, e o professor começava a perguntar muita coisa do livro 1. E eu acho que ele não sabia que eu tinha começado direto do nível 2, né? Também não comentei com ele. Aí teve uma hora que ele começou a perguntar um monte de verbo que tinha estudado no livro anterior, e eu só pensando, meu Deus, eu não sei nenhum. Ele começou a perguntar, por exemplo, vários verbos com a letra C, por exemplo. Eu conheço o verbo com a letra C, só que eu não sei qual verbo eles aprenderam no passado. Aí eu fui e falei assim, olha, não vi o W2, mas eu vou falar alguns verbos que eu conheço. E fui falando. Tudo bem, todo mundo sabia responder, menos eu. E daí, gente, foi isso. Foi mais revisão do livro passado. Aí teve vários joguinhos, várias
perguntas que ele fazia, meio que para relembrar as palavras do livro passado, os verbos, as estruturas de frase, né? E eu, tipo assim, socorro! Mas fui conseguindo pegar ali. Tava meio que entendendo pelo contexto do que as pessoas estavam respondendo, né? E tal, assim, meio que os verbos iniciais que a gente aprende, né? Que é os verbos mais fáceis, mais comuns, mais usados no inglês. Fui chutando os verbos que eu achava que era. E a maioria deu certo, foi ok. E no final da aula eu fui falar com ele, eu expliquei a situação, que eu nunca tinha feito curso, mas tinha caído naquela sala. E ele falou que não sabia e que vai me ajudar a partir de agora, meio que quando tiver uma atividade meio diferente assim, ou que precise do livro anterior, ele vai me mandar o que vai ser usado. Porque assim, fiquei meio boiando na sala. Mas eu sabia as palavras, saberia responder se eu tivesse visto antes. Mas como eu não vi, foi meio difícil. Mas a sala foi bem acolhedora, assim. Tinha 4 meninos mais ou menos da minha idade, deve ter uns 25, 30 anos. Tinha um menino só que era mais novo, deve ter uns 15 anos mais ou menos. E uma senhora bem mais velha assim, eu imagino que tem uns 40, 45. E o pessoal foi bem amigável, foi bem acolhedor, porque eles já eram uma turma o ano passado, né? Meio que eu só caí de paraquedas ali e embarquei nessa com eles. Então todo mundo já se conhecia, já tava conversando, e eu ali, cara de paisagem, sem entender nada do livro anterior. Mas foi bem legal, bem divertido. É bem dinâmica a aula, é bem conversação assim mesmo. O professor fazia pergunta, a gente respondia, ou ele pedia pra gente criar uma pergunta. Foi bem dinâmica assim. Não, a gente não fez nenhuma lição do livro nessa primeira aula, porque foi realmente a revisão do livro anterior para eles. Como tá voltando de férias, né? Pra gente ter em mente que a gente viu eles, né? Viram ano passado, mas essa revisão assim mesmo. E na próxima aula a gente vai começar a primeira lição do livro W4. E daí eu trago novidades novamente, como foi minha primeira lição. Mas pelo que eu entendi como é. A gente faz uma lição inteira na aula de inglês. A gente ganhou 2 livros, né, que eu tinha falado no último vídeo. A gente faz uma lição inteira, que é mais conversação do professor ensinar pra gente a pronúncia das palavras, de como usa aquela palavra no dia a dia, e ver exemplos. E o outro livro é de tarefa de casa. A gente vem pra casa, faz essa tarefa do que teve na aula, o professor explica, né, a tarefa, a gente faz essa tarefa e entrega pra ele na próxima aula. Tipo, escola mesmo, gente, bem legal. Eu vou entregar minha atividade pra ele, vai corrigir, dar visto, e se estiver errado, vai ter que refazer. Bem legal, não sabia que era assim. Se você já fez curso de inglês, você já deve saber, eu não sabia. E então, por isso que a gente ganha 2 livros, né? Quando eu mostrei o material pra vocês, eu nem sabia porque a gente tinha 2 livros, mas eu descobri hoje que um é de lição de casa, que a gente arranca a folha e dá pra ele, a folha sai, né? A folha de tirar. E o outro livro é pra gente aprender dentro da sala de aula com o professor as palavras, as pronúncias, frases e essas coisas. Aí, pra complementar, o professor criou um grupo no WhatsApp que ele fica mandando pra gente frases pra gente traduzir e levar pra aula. E tem um aplicativo, o SME, que é tarefas, mas tem tarefa de gravar áudio, de eu falar com o aplicativo, e tem de ouvir e responder. Tem vários tipos de tarefas diferentes no aplicativo, bem legal também, pra complementar o estudo, né? E tem a caneta que lê o livro lá. Caso eu não lembre de uma pronúncia específica que o professor falou, só pegar minha caneta mágica, que ela vai ler e falar a pronúncia pra mim. E foi isso praticamente a minha aula. Eu fiquei bem feliz, bem animada, porque foi, apesar de eu não saber muito o conteúdo da aula, foi bem legal, o pessoal foi bem acolhedor, assim, me senti muito estudante, muito adolescente de 15 anos indo pro curso. E levei lá meu fichário todo coloridinho, com as minhas canetas todas coloridas para escrever e aprender mais. Então a primeira aula foi bem legal
E eu vou compartilhando um pouco aqui com vocês das minhas próximas aulas, como vai ser a minha realmente primeira lição, né, lá do curso. Outra coisa que eu senti bastante dificuldade também é, como eu tinha falado pra vocês, às vezes tem na minha cabeça muitas palavras soltas. E lá a gente tem que falar, né? A gente tem que criar a frase e falar ou conversar com seu colega. E as pessoas já tinham essa noção de criar frase. Às vezes elas não sabiam direito a pronúncia das frases, das palavras, e o professor corrigia. Mas elas já sabiam conversar com o professor, já sabiam formar a frase e falar. Eu ainda tenho essa dificuldade de formar a frase e falar. Às vezes eu fico meio que travando pra falar, tipo, porque na minha cabeça tá juntando as palavras aqui ainda. Tá, tipo, todas as palavras espalhadas, e daí, conforme eu vou falando, elas vão se juntando e se alinhando na ordem da frase. Mas é assim que começa, né, gente? Todo mundo começa ruim e bom a gente se torna. Então, a gente só tem que começar. E eu já comecei. Daqui a pouco eu tô super falando com vocês aqui em inglês no meu canal. Se Deus quiser, porque eu vou estudar bastante. E contando pra vocês. Então, esse foi o vídeo da minha primeira aula, como foi a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Que se você estiver fazendo curso de inglês, comenta aqui embaixo pra gente conversar também, compartilhar experiências. E se você ainda não fez, tem vontade de fazer, aconselho que faça, é bem legal. E tenho certeza que vai me ajudar bastante, assim como pode ajudar você também, porque lá a gente tem várias pessoas pra conversar, pra trocar ideia, assim. Porque aqui em casa, o Thales, ele sabe inglês. Só que às vezes no dia a dia eu acabo esquecendo ou nem me ligando assim de estudar e de falar com o Thales. Porque ele me ajuda muito também. E lá tá todo mundo indo pra estudar, tá todo mundo indo pra de fato conversar. Então às vezes é um pouco mais fácil de você lembrar de falar, né, de conversar com aquela pessoa, porque ela tá ali aprendendo junto com você. Então você chega um pouco mais cedo, já começa a conversar com ela, já começa meio que não sabia o que fazer em uma atividade, já começa a conversar, é mais fácil. E eu perco a vergonha também de falar, que eu tenho muita vergonha de falar perto de alguém, em público, porque eu sempre acho que eu tô falando a palavra errada, ou porque não sei a pronúncia exata da palavra e ainda fico com vergonha de falar. E lá vai ser uma experiência muito boa pra eu começar a falar. Por mais que seja errado, vai ter alguém lá pra me ajudar, pra me corrigir. Só que lá eu vou ser obrigada a falar, então vai ser bem legal, vai ter várias pessoas, eu falando pra várias pessoas, e eu tenho certeza que eu vou perder um pouco dessa minha vergonha de falar no dia a dia com os meus amigos ou em algum lugar específico. E conforme for aprendendo algo novo nas lições, eu venho aqui falar com vocês em inglês, para vocês ouvirem o meu inglês lindo. E compartilhando um pouco da minha evolução também, e para deixar guardado aqui no YouTube, para quando eu quiser ver quando eu comecei, porque daqui, lá no final do ano, quando eu estiver bem melhor que comecei, eu vou olhar e falar, caraca, olha quando eu evoluí. E é muito satisfatório, né, quando a gente evolui em alguma coisa que a gente quer muito. Então eu tô bem animada para fazer esse curso e de fato aprender, conseguir me comunicar com as pessoas em inglês e perder a vergonha de falar em inglês. Amigos, eu tava editando o vídeo para postar no canal e eu percebi que eu não mostrei meu material escolar, que eu comprei tipo, fora do material da Wizard. E eu vou mostrar pra vocês agora, porque está muito fofo e muito coloridinho. Olha meu fichário. Que fofinho. Cheio de adesivos e figurinhas pra eu sair colando aí pelas folhas, que eu adoro. Aí as divisórias são todas coloridinhas também. Bem vibe adolescente. Olha que fofo. Muito estudante. Muito adolescente estudante, gente. São todas coloridinhas, olha. E de caneta, gente, eu tenho um monte também, mas é porque eu já tinha. Eu sempre gostei de coisa de papelaria, então tinha muita coisa e vou usar as mesmas coisas. Um monte de post-it de vários tamanhos diferentes. Esse daqui
Eu ganhei da minha amiga Vitória lá na escola. Tinha 3, mas já acabou 2. Aí esse eu uso aos poucos pra não acabar, porque foi ela que me deu e eu gosto bastante. Olha que bonitinho, ele é coloridinho. Tinha 3, gente, já acabou. Mas ele tá ali guardadinho. Aí eu tenho vários marca-textos também, várias coisas, mas eu ainda não sei o que eu vou usar de marca-texto e caneta assim de fato. Mas o meu fichário é aquele todo colorido e lindinho. E essa marca-texto eu tenho há muito tempo e eu gosto muito dela, que ela é aquela transparente que dá pra ver que você tá grifando, sabe? Tem nem mais a marca da coitada. E daí você vai grifando e vendo pra grifar certinho. Gosto muito. Nenhuma tem a marca mais pra eu falar pra vocês. Mas eu vou pesquisar e deixar o link aqui na descrição, porque ela é muito boa. Gosto bastante. Depois eu mostro eu grifando alguma coisa pra vocês. E é da Stabilo, Diva, Rainha. E as minhas canetas coloridas, praticamente são todas da Faber-Castell. Eu tenho essas canetas há muito tempo também, gente. Elas não acabam. Ficam em perfeitas condições. Divas, tenho muitas coloridinhas, porque eu gosto de caderno colorido. Deu pra ver pelo fichário, né? E elas são de ponta fina, essa que eu tenho. Também tem de ponta um pouco mais grossa. Mas ela é bem boa. Dura muito, porque eu tenho muito tempo. Não acabou nenhuma praticamente. E fica bem bonitinho e arrumadinho o caderno. E caneta pra escrever mesmo no dia a dia, assim, preta, é que tá dentro da minha bolsa agora. Eu uso essa daqui. Essa é roxa no caso, né? Mas eu tenho de várias cores também. Mas eu uso mais a preta e a azul dela, porque eu gosto da escrita dela. Também é de ponta fina, essa que eu tenho. Eu gosto mais de caneta de ponta fina pra escrever, que eu acho que fica mais confortável. E é isso, gente. Ainda não fiz nenhuma tarefa de casa de inglês, vou fazer hoje. Mas só de ter esse fichário todo coloridinho, essas canetas já me anima pra querer estudar mais e fazer mais coisas. Bom, era só isso que eu queria mostrar pra vocês, meu material que realmente faltou no vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do meu material colorido. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam me acompanhar nessa jornada do inglês comigo, que vai ser um desafio, tenho certeza, mas estou muito animada e vai ser muito legal eu falando inglês aqui com vocês. Então até o próximo vídeo, beijo!